Oi, Veridiana, tudo Oi, bem? bom dia. Bom Bom dia. dia, seja muito bem-vinda aqui ao Café Veridiana. Obrigada, Rebeca, Mauro, obrigada pelo convite. Oi a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Veridiana, para começar, o que que é o Manifesto Coletivo e o que é este vídeo que vocês lançaram? Enquanto a Veridiana vai nos contando, eu vou passando o vídeo, depois a gente passa mais uma vez para ela nos fazer a locução do vídeo. O vídeo tem música e a gente foi orientado pelos nossos advogados que olharam o vídeo, ficaram muito receosos de dar algum problema com o YouTube. Então a gente vai passar e a Veridiana depois faz a locução. Mas conta, o que que é o manifesto e o que é esse vídeo? Bom, o Manifesto Coletivo é um grupo de pesquisadores, artistas, ativistas, né, que se juntou em torno da candidatura do Vladimir Safatli, né, e depois da campanha dele, a gente entendeu que seria muito importante continuar enquanto coletivo para além da mobilização partidária eleitoral. Então, a gente entendeu que era um grupo muito forte, muito coeso, com uma dinâmica muito potente, e a gente entendeu que seria interessante continuar através de ações que conjunturalmente fossem importantes, né? Então surgiu a partir da campanha do Vladimir, e aí a gente começou, a primeira ação que a gente fez foi a escrita do manifesto em si, né, pela punição do governo Bolsonaro, especificamente durante a pandemia. Então, a gente lançou uma campanha, Anistia Nunca Mais, lançamos o manifesto nas redes, coletamos mais de 100 mil assinaturas, foi bem relevante essa coleta, e fizemos a entrega dessas assinaturas, uma entrega simbólica para a sociedade civil, para 2 parlamentares de oposição forte que estiveram lá, mas quer dizer, a classe política estava bem mal representada nessa entrega, que aconteceu há quase um ano atrás na Sanfran. Tinham movimentos sociais, tinham coletivos, torcidas organizadas, foi bem representada em termos de sociedade civil, e a gente fez essa entrega, e a partir daí a gente vem tentando mobilizar a instauração desse Tribunal Popular, que não está sendo fácil, quer dizer, tem vários problemas aí no caminho, né, no sentido da própria esquerda entender a importância da gente tratar desse tema, né? Então tem vários sintomas aí no caminho, no sentido de como a esquerda não está conseguindo se organizar para enfrentar essa história, né, para enfrentar a história do Brasil, para entender que a memória é uma arma política, no sentido de a gente entender o que está acontecendo hoje. Se a gente não remoer isso, né, não ir atrás dessa história, não entender essa memória, a gente não vai conseguir avançar, é o que a gente está vendo agora, né? Quer dizer, o Lula deu uma declaração que, na nossa avaliação, foi bem infeliz, né? Numa entrevista no último dia 27 de fevereiro, para a Rede TV, ele deu uma entrevista e disse que o golpe de 64 era parte da história, que tinha que ser que era uma questão dos historiadores, e que ele estava preocupado com o golpe do 8 de janeiro, né? E que não iria remover isso. Quer dizer, ali tem uma fala que, na nossa compreensão, representa bastante esse equívoco, né? Quer dizer, como é que a gente vai entender o golpe, a tentativa de golpe do 8 de janeiro, né? O que mobiliza o bolsonarismo em termos do entendimento que eles têm do golpe de 64, como é que a gente vai entender o que está acontecendo agora sem a gente tocar no que está lá? Como é que a gente vai entender o que está acontecendo agora se a gente não tocar no que aconteceu na pandemia, né? Então, o vídeo trata disso. Eu sou co-diretora do vídeo, né? A gente fez o vídeo enquanto manifesto coletivo, convidamos algumas pessoas para participar, a Marta Nering, que tem uma história de vida absolutamente permeada pelo golpe de 64, o pai dela foi morto, desaparecido, né? Então, a gente colaborou também com um coletivo que se chama Aparelhamento, que nos cedeu imagens muito fortes de ações que eles fizeram na época da pandemia, e a Camila Mota, que fez a locução, que é atriz do Teatro Oficina. Então, a gente colaborou com um grupo de pessoas, e o vídeo tem um pouco uma tentativa de tocar pelo poético, tocar na questão da saudade, da memória, quer dizer,
quem lembra, né? Acho que as redes têm essa questão, elas, ao mesmo tempo que disponibilizam muito acesso à informação, nos fazem lembrar de muitas coisas, né? Acessar muitas coisas que a gente não acessaria se as redes não existissem, e, ao mesmo tempo, essa quantidade de imagem nos faz esquecer muito rapidamente, porque a pauta da vez é sempre outra, né? Então, o vídeo e o manifesto, o coletivo em si, a campanha, é insistir na pandemia, para insistir de que a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer. Estou colocando aqui, neste exato momento, o link para você ver lá no Instagram o vídeo do Manifesto Coletivo. Antes de passar para você, Rebeca, uma breaking news, como dizem os gringos, uma notícia de última hora, acaba de ser anunciado, segundo a rede ABC, a ABC lá dos Estados Unidos, a Nikki Haley, que era a candidata que tinha sobrado, né, como a última na disputa pela indicação do Partido Republicano para a presidência, na eleição de novembro desse ano, desistiu agora há pouco. Tá? Então, ela anunciou a desistência oficial dela da campanha. Com isto, mais do que nunca, caminho livre para Trump ser o candidato republicano. Então, a super terça serviu apenas para aquilo que já se esperava acontecer. Nikki Haley cai fora. Então, é Trump versus Biden mesmo na eleição de novembro. E Deus nos ajude, né? Se o voto dos americanos não ajudar, mas está difícil, né? Ajudar, porque com Biden de um lado e Trump do outro, é claro que somos Biden desde criancinha, mas é dureza, né? É um voto difícil depois do que ele aprontou lá na Palestina. É o menos pior, né? É o menos pior. Rebeca. Vamos lá, Veridiana. Olha, o Antônio Souza mandou a pergunta aqui que eu ia te fazer já. Ele diz, né? Tribunal Popular, total e incondicional apoio. Por onde começamos? Então, explica para a gente o que vai ser esse Tribunal Popular, como que a gente pode participar, quem são esses agentes, esses atores que estarão, né, julgando toda essa ação. Tá. O Tribunal Popular, quer dizer, é uma ferramenta da sociedade civil, né, quando os governos não se mobilizam para julgar crimes, né, diretamente relacionados à própria sociedade, a sociedade civil se organiza para julgar, né, mesmo que de forma simbólica, os crimes cometidos. Né? Então, não é um julgamento de caráter jurídico, ele não tem uma reverberação de fato jurídica, ele tem uma reverberação simbólica, o que a gente considera de muita importância, para fazer a sociedade entender de que somos uma ferramenta de organização imprescindível, né? Então, a gente ainda está na tentativa de organização desses grupos, né? Mas a ideia é que a gente junte testemunhas, né, pessoas que tiveram seus entes queridos mortos durante a pandemia, né? Então, junte movimentos sociais, né, junte coletivos, para gerar uma situação em que quem julga é a sociedade. Então, não é um aparato jurídico, mas quem vai julgar é a sociedade, né? E sempre lembrando que esse julgamento, quer dizer, ele não se encerra na figura do Bolsonaro. Eu acho isso bem importante, da gente não individualizar esses crimes, né? Afinal de contas, a inelegibilidade dele não significa o fim do bolsonarismo, não significa nem o começo de um entendimento sobre a coordenação de uma pandemia, né? Como é que se conduz uma pandemia, tanto é que temos aí prefeitos, hoje, depois de tudo que aconteceu, né, ainda relativizando a questão da vacina, ainda criando uma situação nas escolas de que pais teriam a suposta liberdade de não vacinar os seus filhos e filhas, né. Então, quer dizer, a CPI da Covid não foi relevante no sentido de dar um recado para a sociedade, né, foi uma cena, não aconteceu nada depois dela e a partir dela. Então, em termos dramatúrgicos, o Tribunal Popular é isso, assim, a gente vai criar uma situação em que é a sociedade que julga. Um governo, todos os seus participantes, julga a sua estrutura, né? Como que governos conseguem usar uma estrutura de Estado para gerir a pandemia como um instrumento genocidário, porque foi isso que aconteceu, né? É disso que a gente está falando, por isso que falar de genocídio é tão importante. Por isso que se aliar à Palestina Livre é tão importante, para a gente entender como governos
usam a estrutura de Estado para conduzir uma política genocidária, que no Brasil, ela quer dizer, independente da pandemia, a gente teve participações muito relevantes nessa entrega das assinaturas, por exemplo, as Mães de Maio, né, as Mães de Manguinhos, de Paraisópolis, que estavam lá para nos lembrar que essa política de genocídio, ela não aconteceu só na pandemia, que no Brasil ela acontece contra a população negra cotidianamente, institucionalmente, né? E a gente aceita isso, a gente aprende a aceitar isso cotidianamente. Então, elas estavam lá para nos lembrar que essa política genocidária ela está em várias esferas. Né? Não, é isso. Eu imagino os desafios que vocês não estão enfrentando. Eu perdi familiares na pandemia, eu perdi um tio, perdi a minha avó com quase 90 anos, né? Uma senhora super forte que foi abatida pela Covid-19 porque não chegou vacina, né? Ela faleceu antes da vacina. Então, a gente tinha uma mulher que era matriarca da nossa família, que sempre foi muito forte, muito trabalhadora, muito lúcida, com quase 90 anos, e nós perdemos ela para a família. E isso não impede que lá no grupo dos meus parentes eles sejam contra, né? Porque lá a maioria, infelizmente, é bolsonarista, e mesmo a gente perdendo a matriarca da nossa família, eles continuam fazendo campanha contra a ciência, e agora, né, a narrativa é contra a vacina da dengue, contra os esforços do Ministério da Saúde no combate dessa doença, que é menos letal, mas é tão grave quanto, né? E a gente também precisa estar atento a ela. O Gado Faça um Pix, esse perfil, ele fala: parabéns pela luta, Veridiana Zurita. Pena não termos milhões como você nesse país de gente covarde. A gente veio falando muito nesse programa, hoje foi um programa muito contundente, né, sobre isso. E como que está a aderência desse projeto, né, entre a sociedade, entre os grupos onde vocês estão apresentando? Rebeca, muito importante o seu depoimento, acho que ele caracteriza bastante as contradições que estão postas aí, né, assim, muito, muito impactante o que você conta. Só acho que eu não respondi a uma pergunta que vocês fizeram, que é como participar. Eu acho que nesse momento o melhor jeito é entra no nossa página do Instagram e entre em contato com a gente tem grupos, a gente tem GTs de organização de tarefas, não só em direção ao Tribunal Popular, mas como é que a gente faz essa mobilização daqui até quando ele for acontecer, né? Eu acho que a gente está enfrentando algumas dificuldades que eu considero relevantes, porque elas nos contam um pouco de como a esquerda e a classe política esmorece em relação a como a gente lida com a nossa própria memória, em termos de país. Então, a gente vem, desde a eleição do Lula até agora, a gente vem enfrentando bastante resistência, como se tocar na questão da pandemia fosse enfraquecer o governo Lula, como se tocar nessa questão fosse desviar uma projeção de futuro, de esperança e de fortalecimento do governo atual, por tocar numa questão que foi tão trágica. Então, a gente tem algumas adesões, a gente está tendo algumas alianças importantes e, ao mesmo tempo, barreiras significativas que vira e mexe fazem com que a gente cogite, mas será que vamos, a gente está indo assim com bastante convicção, mas ao mesmo tempo uma certa exaustão, porque existe uma resistência forte, principalmente por causa da classe política, de esquerda. Vocês estão vendo aqui, então, esse é o perfil do Manifesto Coletivo no Instagram, só digitar manifesto.coletivo. E aí aqui estamos nós aqui na entrevista com a Veridiana, que está acontecendo aqui agora. Na sequência, exatamente o vídeo, uma série de publicações. E aí você, ali, a partir da página, você pode entrar a aderir ao Manifesto Coletivo. Fica aí o convite para todo mundo. Uma coisa importante é que essa questão dos tribunais, né, tribunais populares, são da tradição da luta política desde os anos 50, né? Os primeiros tribunais são tribunais políticos, né? Ele se chamava no passado, inclusive, Tribunal Russell, porque o primeiro foi instituído pelo intelectual Bertrand Russell, sob comando do Jean-Paul Sartre, para julgar os crimes da França na ocupação colonial da Argélia. E aí, a partir disso,
eles começaram a ser implementados em diversas situações dos países. Aqui no Brasil, esses tribunais populares aconteceram sob o nome de tribunais Tiradentes, para fazer o julgamento político dos crimes da ditadura militar. Então, o Tribunal Popular de agora, do Manifesto Coletivo, é um herdeiro, né, dessa longa tradição na esquerda mundial e brasileira. Eu vou passar o vídeo novamente, Veridiana. Você quer fazer, às vezes, a locutora do vídeo para nós? Posso fazer, o texto é super importante, ele foi escrito pela Marta Nering, em colaboração com o coletivo. E foi a Camila, né, que... Camila Mota fez a locução. É lindo, gente, é lindo. A gente colocou o link aqui, vai assistir, que realmente é muito, muito legal. A hora que você falar, eu solto. Tá, pode soltar. Vou soltar. Pandemia. A pandemia. Parece que foi há tanto tempo. 700 mil e muitos mortos. Tanto medo, tanta aflição, tamanha asfixia. Crianças, mulheres, homens e todo mundo que trabalhava naquela loja de revelação de foto, 2 taxistas da vizinhança, a minha tia, meus 2 sobrinhos e meu pai, os velhos, minha prima grávida, aquela família que morava no viaduto, os irmãos esperando o oxigênio que chegou tarde, e tantos que eu não conheço, mas que fazem falta para alguém. 700 mil e tantos mortos. É só mais um número? Não. Não. As saudades. As saudades. Continua. Quem ama sente a falta que a ausência traz do ser querido, perdido. Mesmo quando o tempo escorre e são tantas urgências, tantas pressas, tanta luta no dia a dia, tanta luta sem tempo para o luto, que a dor parece não caber em lugar algum. As saudades. As saudades. Continua. Ah, mas foi coisa de um vírus. Não, não. 700 mil. Tantas mortes. Foi por omissão política deliberada. Política da morte. De fazer arminha com a mão. Lembra? As saudades. As saudades. Continua. Em nome da memória. Memória de quem falta. Memória de quem fica. Memória de um país que morre quando esquece. Quem ama, pede justiça. Quem ama, exige um julgamento. A memória merece justiça. O Brasil merece um julgamento. E a condenação dos culpados. Basta de impunidade, basta. A justiça precisa ser feita, justiça. Pelo direito à memória, queremos justiça já. Nossa, muito forte, né? Muito emocionante. Muito tocante sua declamação do texto, Veridiana. É isso aí. Tá aí, manifesto coletivo. Vamos lá. Entra, participa, adere, realmente fundamental. Tá bom, gente? Acho muito importante, só, não sei se a gente está finalizando, mas está havendo uma convocação para um ato no dia 23 de março, vários movimentos coletivos, partidos e nós, né, manifesto coletivo, a gente está se somando, é um manifesto no dia 23, em defesa da democracia, sem anistia, punição aos golpistas, em memória dos 60 anos de golpe, quer dizer, é preciso juntar essas camadas da história, elas não estão dissociadas, né? É preciso juntá-las. Ó, a Mulheres de Escorpião, dizendo, queremos compartilhar o manifesto coletivo, como faz? Estou colocando aqui no link o perfil, a página do manifesto coletivo no Instagram, tá? É só entrar lá, gente. Valeu? Obrigado, Veridiana. Muito forte, né, Rebeca? Ai, demais, né? O que a gente vai dizer desse programa de hoje? Você falou, né, Veridiana, né? O racismo institucional, as mortes dos jovens negros, isso foi uma pauta nossa aqui no primeiro bloco do programa, e agora essa, né? Que também nos atinge, que também nos preocupa, que também é um tema caro para nós. Então, somamos muito a essa luta. Obrigada por vir aqui no nosso espaço falar sobre isso, viu? Muito importante, parabéns pelo trabalho, conta com a gente sempre.
Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer e vamos juntos. Vamos juntos. Semana que vem, se der certo, outra pessoa que integra o manifesto coletivo teve um papel relevante, né, até por conta da candidatura dele. Quem sabe, ano que vem, ele se torna deputado, com a vitória do Boulos, deputado federal, que é o Vladimir Safat. Espero que ele possa, com a agenda intensa dele, voltar aqui semana que vem. Esse tema é um tema que não vai sair da nossa agenda aqui não, viu, Veridiana? Obrigado demais pela tua presença. Obrigada a vocês, gente. Bom dia. Tchau. Bom dia. Bom dia.